sou Isabela, aluna do nono ano A da Escola SESI de Mirandópolis, e eu estou aqui para convidá-los a vivenciar uma experiência, apreciando as nossas reflexões acerca do livro da Djamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista. Arthur, eu estou lendo esse livro da Djamila Ribeiro que fala sobre o racismo. Tem uma parte no livro que ela fala que quando ela era criança, ela foi ensinada que os negros aceitaram a escravidão sem nenhuma resistência. Mas na verdade isso é um mito, né? Porque a escravidão, ela trouxe repressão, violência e exploração para os povos vindos da África. Mas também tem a questão da princesa Isabel, né? Que ela era tratada como uma redentora para as pessoas por ter liberto os escravos. Só que na verdade ela só assinou a Lei Áurea, porque as pressões populares e os grupos sociais foram muito mais importantes para o fim da escravatura do que a própria princesa Isabel. Os homens brancos são a maioria no espaço de poder, e esse lugar natural é marcado pelo processo de escravidão. Entretanto, muitos se perguntam, e os homens brancos pobres ou homossexuais? Neste caso, eles são privilegiados por serem brancos, mas discriminados por terem uma classe mais baixa ou por serem homossexuais. De forma contínua, nós vemos que as mulheres brancas, elas também são privilegiadas, porém, menos que os homens por serem mulheres. E com as mulheres negras é pior ainda, elas são ultrassexualizadas desde o período colonial. No imaginário, elas são consideradas lascivas, fáceis e naturalmente sensuais. Obviamente que não é sobre a sensualidade feminina, mas a necessidade de enquadrá-la nesses estereótipos. As mulheres negras são as maiores vítimas de abuso sexual no país. Luísa Barros afirma que mulheres negras são hipersexualizadas e são um prisma de sexualização. Isso é uma verdade. E ela também afirma que elas não são vistas como deveriam ser, com toda a sua complexidade e humanidade exploradas. Muitos autores dizem coisas, como Gilbert Freire, que a negra da senzala fez foi facilitar a depravação com a sua docilidade de escrava, abrindo as pernas ao primeiro desejo do senhor moço. E falas como esta contribuem para a fetichização feminina negra. Antigamente, eram escravizadas como mercadorias, propriedades e, portanto, não tinham escolha alguma, e não há de negar que eram abusadas pelos senhores de engenho. Muitos brancos não se pensam sobre isso, porque o debate racial está mais concentrado na negritude, porque sempre deve ser questionado quando um negro está em um cargo de poder, como gerência, protagonismo e entre outros. É muito importante pessoas brancas entenderem o racismo para não usarem como escudo. Por exemplo, eu não sou racista porque um amigo meu é negro, eu não sou racista porque um familiar meu é negro. Isso continua sendo racismo. Porque não é porque alguém da sua família ou amigo é negro que você não é. Você pode continuar sendo, mesmo tendo alguém na família como negro. Alguns dias atrás, eu vi uma notícia da CNN Brasil, um dos maiores canais de notícia do mundo, que entre as pessoas que morriam por armas de fogo, 78% eram negros, sendo a maioria menores de 18 anos. Com isso, eu acho que a gente já consegue perceber como o racismo está instituído em nosso mundo, de forma violenta e opressora. O conceito de lugar de fala discute justamente o locus social, no caso de que ponto as pessoas partem para pensar e existir no mundo. Consoante as suas experiências em comum, é isso que permite avaliar quanto determinado grupo sofre com obstáculos ou é autorizado e favorecido. Dessa forma, ter consciência da prevalência branca nos espaços de poder, atitudes para combater e transformar o perverso sistema racial que estrutura a sociedade brasileira. Bom, aqui vai um questionamento a vocês. Se a população negra ocupa mais da metade do país, por que a baixa de pessoas negras em espaços de poder não é algo chocante? Simples, a pessoa branca já nasce, de certo modo, privilegiada que acompanha a sua cor. Portanto, é necessário que esses privilégios não sejam naturalizados ou considerados apenas esforço próprio. É preciso perceber esses privilégios. Essa percepção permite situá-los e responsabilizá-los diante das injustiças contra grupos sociais vulneráveis. Trata-se de refutar a ideia de um sujeito universal. Porém, deve ser lembrado que essa posição social vem marcada pela violência, mesmo que o sujeito não seja violento. Em 2017, quando Djamila Ribeiro publicou o livro O que é Lugar de Fala, ela comentou que muitas pessoas brancas questionavam se poderiam entrar nas lutas antirracistas.
A verdade é que todos têm lugar de fala, pois partem de um lugar social. Entretanto, é importante que a branquitude seja reconhecida e discutida. O racismo, somado ao machismo, já fez Djamila passar por condições abusivas, enquanto cursava filosofia. Um colega metido a engraçado perguntou: "Por que você é uma negra bonita? Está queimando seus neurônios, estudando filosofia." Outro questionou por que não arrumava um gringo rico para casar. Na cabeça deles, por ela ser uma negra bonita, seu lugar não era na universidade. A menor representação de pessoas negras no local de trabalho, mesmo fora de cargos de gestão, pode tornar o espaço altamente vulnerável à violência racista. Na verdade, se convivemos apenas com pessoas de determinado grupo ou classe social, acreditamos que somente essas pessoas estão qualificadas para ocupar determinados cargos. Muitas pessoas os subestimam e acham que os negros são inferiores aos outros e que não conseguem ou não merecem ter sucesso. Muitas vezes pensam que eles não têm capacidade e que são diferentes, quando na verdade não é a cor da pele que deve defini-los. O racismo é um problema presente na sociedade desde séculos atrás, com a escravidão e a objetivação dos povos negros ao serem vendidos e trocados como mão de obra. O racismo atualmente, não como antes, ainda assim afeta milhares de pessoas negras com estereótipos, discriminação e até violência extrema com eles, por conta de gesto, cultura, cor, raça, gênero. Em pesquisas foram encontradas que a maioria das pessoas admitem haver um grande problema com o racismo no Brasil. Entretanto, quase ninguém se assume racista e às vezes dão respostas muito enfatizadas, dizendo não serem racistas, que apoiam os negros, têm amigos negros ou muito mais. Ou não se assumem racistas, entretanto, não fazem nada para melhorar ou modificar esse ambiente. O epistemicídio é um fenômeno ocorrido pelo rebaixamento da autoestima e que o racismo e a discriminação provocam em ambientes escolares. Em debates universitários é raro que indiquem produções realizadas por mulheres negras e também se torna raro as bibliografias dos cursos indiquem mulheres ou pessoas negras. Ao contrário disso, também outras pessoas vitimizam o preconceito sofrido pelos negros, pensando que ao tratar melhor os outros, uma ótima forma de mostrar que não são racistas, quando na realidade estão apenas mostrando que devem ser tratados de maneira diferente dos outros. O que foge do padrão como gesto, culturas e físico é o preconceito, mas também uma demonstração de como muitas pessoas preconceituosas veem as pessoas negras. Às vezes podemos ter falas que sejam racistas, que certamente soam como um preconceito, sejam falas, gestos, ações ou pensamentos. E nessa sociedade não ser racista é algo difícil, pois é algo que soa como preconceito ou algo engraçado. Reconhecer os saberes negros anticoloniais enriquece o debate público. Estudar autores negros amplia a perspectiva histórica e o combate da exclusão. Sendo assim, faça necessário que se tenham políticas afirmativas contra a discriminação racial, a fim de impor totalmente que os negros não são seres diferentes ou incapazes de realizar qualquer trabalho. Por isso, devem ser aplicadas práticas e ações efetivas, sejam elas em escolas, no trabalho ou nas ruas. Com isso, acabar de vez ou minimizar as violências preconceito contra eles. Há anos, movimentos de pessoas negras debatem o racismo como estrutura das relações sociais, criando desigualdades e abismos. O racismo é um sistema de opressão que nega direitos, e não somente um simples ato de vontade de um indivíduo. Reconhecer o caráter estrutural do racismo pode ser paralisante, pois é difícil enfrentar um monstro tão grande. Entretanto, não devemos nos intimidar, porque a prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas. Como diz Silvia Almeida em seu livro Racismo Estrutural, onde diz que o racismo é parte da estrutura social e não precisa da intenção para ser cometido. O silêncio em uma situação dessas pode ajudar na manutenção do racismo, além de que a manutenção da sociedade em relação ao tema não se dá somente em denúncias e repulsos morais. Ele se dá pela tomada de postura e da adoção de práticas antirracistas. A Constituição de 1824 estabelecia que todos tinham direito à educação. Porém, as pessoas negras escravizadas, elas eram vetadas pelas escolas, sendo assim, um direito estendido apenas para os portugueses, as pessoas nascidas no Brasil e os negros libertos.
Entretanto, essa questão estava ligada à renda e posses, justamente para que os negros não pudessem ter esse direito, mesmo libertos. Vale ressaltar que também houve a Lei de Terras em 1850, que proibiu o tráfico negreiro no Brasil. Mas mesmo com essa lei estabelecida, a escravidão durou até 1888. Ela também restringiu a aquisição de terras para aqueles que tinham recursos financeiros e podiam comprá-las, dificultando para os ex-escravizados que se tornassem proprietários. Além disso, a lei transformou a terra em mercadoria, beneficiando os latifundiários, embora os imigrantes europeus tenham recebido concessões de terras. Agora eu vou falar um trecho do livro Tornar-se Nero, da psicanalista Neuza Santos. É um dos primeiros livros que falam do racismo na psicologia. O trecho fala que a sociedade escravocrata definia negro como raça, demarcando seu lugar, sua maneira de ser tratado e seus padrões para interagir com os senhores, além de instituir o paralelismo entre a cor negra e a sua posição, sempre relatada como inferior, em comparação com a dos brancos. Portanto, você nunca deve iniciar um debate ou uma discussão pela famosa frase "eu não sou racista", porque essa frase e o racismo vêm de uma estrutura social enraizada e não de problema moral e social. Porque, mesmo que você afirmasse e reafirmasse não ser racista, você estaria apenas contribuindo pela continuação da opressão racial, porque você deve agir e não apenas reafirmar, falar "eu não sou racista". Falar sobre o racismo no Brasil é, antes de mais nada, um debate estrutural, onde se mostra extremamente importante trazer uma perspectiva histórica, relacionando a escravidão com o racismo, trazendo um ponto muito importante em pauta as suas consequências para os nossos dias atuais, e como os brancos se beneficiavam de negros no passado e como isso impacta a sociedade atual. No Brasil, mostra-se fundamental fazer-se o debate de temas e nuances como a violência contra grupos reprimidos, e nas palavras da autora da Djamila Ribeiro, do Manual Antirracista, percebe-se essas nuances que pode ser um algo complexo de pessoas que refletiram pouco ou quase nada sobre o tema. A branquitude historicamente utilizou estratégias de manutenção do politicamente correto em relação à pauta racial, como o negro único. No entanto, é necessário romper com essa estratégia e questionar o status para combater o racismo nos ambientes de trabalho. Questões sobre proporção racial e cargos mais altos, tratamentos da questão racial na contratação e existência de comitês de diversidade pode guiar a reavaliação do racismo. O pacto narcísico da branquitude e a exclusão de outros grupos das indicações de trabalho também contribuem para a desigualdade. Estudos mostram a baixa representatividade de pessoas negras no mercado de trabalho, ressaltando a importância de discutir desigualdades e diversidade. Além de que é preciso ressaltar que não só as mulheres e os homens negros são vítimas de opressão estrutural. Outros sociais oprimidos vivem das mesmas experiências, em alguma medida comparável. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o debate sobre a apropriação cultural não deve ser reduzido a poder ou não usar turbante. A discussão pertinente é aquela que denuncia quantas culturas negras e indígenas foram expropriadas e apropriadas durante a colonização. Nos processos de colonização, a visão da cultura do colonizador foi imposta, enquanto bens culturais eram saqueados. Um exemplo disso são as coleções dos principais museus da Europa, onde hoje se encontram objetos de diferentes países africanos, asiáticos e europeus. Peças que, com certeza, devem significar muito para esses povos e culturas. A questão crucial desse debate é que o interesse pela cultura de certos povos não caminha lado a lado, com o desejo de restituir a humanidade de grupos oprimidos. Assim, muitas pessoas que consomem a cultura negra não se preocupam com as mazelas que a população negra vive no país, ou ainda não se importam com o embranquecimento dessas culturas. É importante que se tenha uma preocupação real em não desrespeitar os símbolos de outras culturas. Para isso, deve-se nutrir uma empatia pelos diversos grupos existentes na sociedade, um processo intelectual que é construído ao longo do tempo e exige comprometimento. Quando eu conheço uma cultura, eu a respeito. Então, é essencial estudar, escutar e se informar. Por exemplo, uma marca de luxo pode fazer uma coleção de moda inspirada em elementos da cultura negra, porém, só contratar de modelos brancas para o desfile. Essas peças já chegam destituídas de sentido para o consumidor. O debate, dessa forma, precisa ser estrutural, não individual. Outro ponto importante é perceber em que medida um elemento cultural foi esvaziado de sentido.
Portanto, é fundamental debater o papel do capitalismo na perpetuação racial. É por isso que é necessário que os negros se valorizem mais e criem novas essências. Os negros fazem parte de várias áreas da nossa sociedade, mas não são reconhecidos pelas outras pessoas. Além disso, o pequeno manual antirracista representa uma grande contribuição para a busca do autoconhecimento e das práticas antirracistas.